Tem havido, as pessoas têm feito. Nesta semana, em alguns lugares do mundo, a Organização Mundial de Saúde divulgou, o Reino Unido. É um movimento que vem crescendo. As pessoas vão se mobilizando, participando, se interessando, tudo muito aos poucos, né? Mas elas têm se interessado. Eu estava dando Importante. uma pesquisada no PubMed para ver o crescimento do número de publicações sobre o tema e é exponencial, né? Exponencial. Não só o público leigo, como a própria comunidade científica está Sim. abraçando essa ideia, está se interessando, percebendo a importância, né? E isso traduzido em números acaba naturalmente repercutindo na imprensa leiga e é muito interessante ver esse tema nas diversas esferas de atuação de pesquisa e de sensibilidade, né? Diferentes nichos. É, Você viu o quanto de 2020 para cá aumentou? Pois é, o gráfico Um não salto cabe. gigante. É. Estamos lá no Marmalade Trust, né? Que coisa bonita de ver. A publicação lá ficou muito bom. é isso mesmo. Essa união entre o que se avalia, o que se vê, o que se examina, o que se observa, a percepção aliada ao conhecimento científico, à neurobiologia. É muito interessante quando você começa a fazer a associação do que está envolvido aqui de fato, com o que se sente. E dentro das neurociências isso é muito interessante, porque há muitos anos se fala sobre isso, mesmo sobre isso eu quero dizer, da correlação dessas questões todas de personalidade, fala-se de moral, dignidade, fala-se de prazer, de tudo isso que procura-se sempre. As pessoas querem áreas explicando o que acontece com esta região do cérebro, com outra região do cérebro. E com relação à solidão acontece isso também. Vai por esse caminho muito interessante, muito necessário. Bom, acho que podemos começar. O que vocês acham? 20h04 já. 25 você já Ótimo. começa. Estamos aqui. Então vamos lá. Bom, boa noite a todos aqui presentes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta live. Nós faremos duas lives em função justamente da Semana de Conscientização da Solidão e Solitude. Há um movimento global e o nosso interesse, nós aqui da Impacto, do programa TESE, de amigos, colaboradores, parceiros, é justamente trazer este tema para o contexto nacional, falarmos disto aqui também, mobilizarmos a sociedade, mobilizarmos as pessoas, mesmo porque é algo que traz à solidão muitas consequências, precisa ser estudada, explorada, explorarmos muito as suas características para podermos intervir, sempre queremos intervir. Então, faremos duas lives, e nós denominamos, não foi, Carla e Floriana, Cíntia, duas lives. A Cíntia Alves Praz estará conosco na quarta-feira, dia 11, para essa segunda live. E denominamos as duas lives de a alquimia da solidão à solitude, benefícios físicos, emocionais e sociais. Duas lives. A primeira será sobre a solidão e o contexto nacional. O despertar nacional para essa questão, que é, na verdade, uma epidemia invisível, e uma segunda live que fala justamente sobre a solitude, a saúde social, o que isto quer dizer. Então, para esta primeira live, eu aqui um prazer apresentar a doutora Carla Núbia Borges, que é geriatra, docente,
Temos até uma formação similar, ela é docente como eu, ela é da geriatria e eu da neurologia, interessados em saúde mental. E a Floriana Bertini, que é cardiologista, é escritora, tem livros, fala muito de medicina de estilo de vida, e é nossa parceira, colega aqui para essa abordagem. Apesar de sermos 3 médicos, 3 colegas, este não é um tema exclusivamente médico, de forma alguma. É um tema que envolve qualquer pessoa que gostaria. Não propriamente até da área da saúde, porque tratar disso envolve outras áreas, arquitetos, área do direito. Então, mas somos bons amigos, nos interessamos por saúde por isso, e aqui estamos. Então, eu gostaria aqui primeiro passar a palavra para a doutora Carla se apresentar e depois a Floriana para começarmos. Por favor, Carla. Boa noite a todos, boa noite, Rodrigo, Floriana, um prazer estar aqui com vocês. Esse é um momento importante, não é? A Semana da Solidão e Solitude. Nós precisamos falar sobre isso. Então, o mundo se debruça nesse assunto. No dia a dia clínico, né? Eu sou geriatra, então eu sou professora como o Rodrigo, e atendendo pacientes, pessoas, no consultório, em casa, na UTI, nas instituições de longa permanência, consultórios, em visitas hospitalares, nós percebemos o quanto esse sentimento negativo que é a solidão tem sido cada vez mais indicado nos estudos, nas pesquisas, como um fator muito importante. Então, por isso que nós nos debruçamos, estudamos, estamos aqui já pelo 2º ano, nessa 2ª semana, trazendo tudo que a gente estudou, tudo que a gente vive, e levantar essa causa com todos vocês. Floriana, por favor. Muito boa noite a todos. Pode parecer de repente estranho uma cardiologista conversando sobre solidão, e eu digo que é com muita alegria que estou aqui representando, vamos dizer assim, o órgão muscular incansável que é o coração, né? Que trabalha desde antes da gente nascer, vamos dizer assim. E durante muito tempo foi considerado a sede das emoções, e hoje mesmo a gente sabendo que a sede é o cérebro, né? Ainda assim é o órgão efetor da percepção dessas emoções, né? Então, brincadeiras à parte, não nos deixem sozinhos nessa empreitada de conscientização sobre a solidão. Eu acho que o Rodrigo muito bem falou que não é um tema exclusivamente para o pessoal da área da saúde, eu acho que é um tema para as pessoas, é um tema para todo mundo. E nós médicos também somos pessoas e também fazemos parte desse todo mundo. Então, estamos aqui reunidos com um objetivo muito importante, que é o de estarmos à disposição para ouvir, para falar, para trocar. Estamos aqui no sentido de construirmos, dentro daquilo que está ao nosso alcance, uma sociedade mais saudável, mais funcional, mais feliz. Então, sejam todos muito bem-vindos e bora lá! Muito bom, muito obrigado pela presença de vocês, claro, Floriana, Carla, aqui nesse dia, nessa noite. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa contextualizando, falando um pouco do significado da solidão. Por que nós denominamos uma epidemia invisível? Nós notamos, isso observa-se quando as pessoas conversam umas com as outras, sobre como as pessoas estão vivendo hoje. Então, nós vemos pessoas, tratamos de pessoas, mas em qualquer roda de conversa, isso acontece em clube, acontece em restaurantes, em festas de aniversário, as pessoas dizem sim que pessoas estão sozinhas, que familiares, que amigos, que crianças, que adolescentes estão sozinhos. Então, antes de mais nada, não se trata de falarmos de pessoas que envelhecem. Houve no passado
este entendimento que é muito errado. Isso já foi colocado por muitos autores. A solidão não é exclusiva de quem envelhece, as pessoas que envelhecem não necessariamente irão se sentir solitárias. Jovens, 5 a 15% dos adolescentes, na verdade 24% da população mundial se sente em solidão. 24% da população mundial. Isto, uma pesquisa Meta-Gallup em 140 países, 142 países. Agora, por que epidemia invisível, como até tratada por bons autores, inclusive o Dr. Vivek Murthy, ele é psiquiatra norte-americano, trabalhou nas últimas gestões presidenciais, e ele traz a questão da falta, da carência de conexões sociais. Existe, e nós sabemos disso, quer dizer, parece que estamos muito conectados. Parece que pertencemos, que podemos nos relacionar com todo mundo e que todo mundo está sempre muito conectado. E nós vamos comentar isto até na quarta-feira, mas as conexões através de mídias, de formas diversas, elas não trazem propriamente a conexão. Então, há uma impressão, mas as pessoas não estão conectadas. A conexão é aquela mais próxima, olhando nos olhos. Mesmo porque a solidão não é uma doença, não é um transtorno, uma condição mental, um transtorno, como se diz. Não é. É um sentimento natural, isto é próprio do indivíduo, e ele é comum. No entanto, o que se percebe é que há muito estigma relacionado à solidão. E em muitos locais, as pessoas solitárias, elas são compreendidas como tendo, ou como isso, na verdade, sendo um sinal de fraqueza. Tá? Então, são consideradas pessoas fracas. Como sempre ouvimos, na verdade, em saúde mental, o deprimido ele está assim porque ele quer, ou porque ele é fraco, porque ele não consegue reagir, como se dependesse dele. Então, daí, essa percepção de que não existe, porque as pessoas não falam. Quando as pessoas não falam sobre isto, ela é invisível. Você não fala do assunto, é como se ele não existisse, ninguém quer tocar no assunto, porque também não gosta de tocar no assunto. Agora, numa perspectiva biológica, isso é interessante, a solidão é adaptativa, isso é importante, como a fome e a sede. Existe uma doutora da Universidade de Saúde Pública de Harvard, da Escola de Saúde Pública de Harvard, que é a doutora Louise Hockley. Ela fala que, justamente, a solidão é como a fome e a sede, e impulsiona as pessoas a procurarem se conectar. Porque nos primórdios da nossa existência como homens, há milhares de anos, aqueles que faziam mais conexão, aqueles que colaboravam uns com os outros, se conectavam, onde havia colaboração, havia maior chance de sobrevivência. Então, nesse sentido, é muito importante compreendermos para sabermos o que é isto que estamos sentindo e por que está acontecendo. Então, eu, antes de passar para a doutora Carla, eu queria deixar esse conceito que é novo e ainda passa por algumas mudanças, porque a literatura internacional ela não é muito clara. Há uma mistura, eles não colocam, não definem muito bem, inclusive a diferença quando eles estão falando sobre solidão ou sobre solitude. A solidão, como eu disse, é um sentimento natural comum e ela traz consequências físicas, mas ela é a diferença entre o que a pessoa quer, o que ela gostaria de ter, de conexão, de relação, e do que ela tem.
Ou seja, há pessoas que têm poucas relações e não se sentem solidão. Poucos amigos, trabalho, amigos próximos, e há pessoas que têm muitos amigos e se sentem solitárias. Então, isto é muito importante, é esta diferença entre o que você gostaria e o que você tem. Tá? Então, isto é importante. Eu queria, aproveitando este momento, e passar a palavra aqui à Carla, doutora Carla, para que fale um pouco, já que ela não é uma doença, um transtorno, ela é natural, então, por que ela ocorre? Quais são os fatores desencadeantes? O que existe, qual que é este contexto que favorece o surgimento, e daí, então, a importância de entendermos que isto é natural, que é o momento, e não sofrermos por isso, mas podermos encontrar meios de reduzir, até mesmo eliminar, ou mesmo dominar essa solidão, ou transformá-la em solitude. Quais são esses momentos, fragilidades, situações de vida, o que se observa? À vontade, Carla. Pois é, a solidão, ela traz uma leitura diferenciada do que a saúde extrapola da questão das doenças. Então, ela tem sido implicada por muitos autores como um fator de risco preponderante, até mais forte do que determinados fatores de risco que conhecemos como hábitos. Ela é tão forte como o hábito de fumar, como obesidade, como hipertensão. A solidão muitas vezes negligenciada, e os autores trazem muitas diferenças de descrição dessa solidão. Então, existe essa solidão, esse sentimento subjetivo, não é? Que é exatamente esse da sua expectativa do que você tem. Uma solidão, ele traz uma dor social. Não é? Existe a dor física, que inclusive a dor física nos protege. Se eu tenho uma dor, logo eu procuro me cuidar. Se eu tenho uma dor em algum local, eu procuro saber por que eu tenho aquela dor. Já a solidão, a princípio, ela pode ser protetiva, sim, porque a partir do momento que eu sinto essa dor social, essa dor de isolamento, essa dor dessa falta de conexão, ela pode ser protetiva se logo eu percebo e eu logo procuro me conectar. Mas se eu não percebo, se a solidão começa já de uma forma negativa a atingir meu organismo, eu não mais procuro como sair dessa situação. E aí, quando ela se une a outros fatores de risco e desencadeiam doenças. Então, a solidão de 2020 para cá, mais ainda, muitos estudos, pesquisas populacionais têm mostrado a força da solidão junto com outros fatores. E quando ela é presente, a solidão ela tem uma neurobiologia. A solidão ela tem um desencadeamento de fatores inflamatórios, de fatores que vão interferir na resistência vascular, na pressão, na imunidade, na liberação de substâncias, porque quando nós sofremos qualquer injúria, seja uma injúria física ou injúria emocional, essa injúria ela estimula várias áreas do nosso organismo. Existe um eixo endócrino, hipotalâmico, hipófise e adrenal, são 3 glândulas importantes que se interligam e elas liberam substâncias que são responsáveis pelo nosso equilíbrio. E a hiperestimulação desse sistema acaba por ocorrer dano celular, sim, a nossa unidade funcional ela é muitas vezes lesada. E essa lesão neuronal libera substâncias pró-inflamatórias. E essas substâncias pró-inflamatórias aumentam a pressão, aumentam a obesidade, piora o sistema imunológico, piora o sistema muscular, mais fraqueza, fraco, você sai menos de casa, fica com mais imobilidade, perde músculo, perde força, fica mais deprimido, menos força, menos conexão, se alimenta mal. Se alimentando mal, você tem pouco nutriente, pouca cota proteica o suficiente. Então, vejam quanto a solidão. E quais são os fatores que causam
Existem fatores intrínsecos e extrínsecos. Existem os fatores que a pessoa sofre, né? A própria solidão das relações rotas, a solidão dos ninhos vazios, a solidão do que você perdeu algo, uma expectativa muito alta que você não conseguiu, ou você não conseguiu fazer sua rede social o suficiente, ou são redes sociais frágeis que não conseguiu manter. Então, várias situações podem levar. E os fatores extrínsecos são exatamente esse ambiente. O quanto você promoveu para você crescer. Então, hoje em dia, a questão de vulnerabilidade social, vulnerabilidade clínica, ela está interligada. Elas são duas situações que elas se retroalimentam, elas são ambíguas, mas elas são interrelacionadas. Então, não só os fatores sociais, como os fatores clínicos, e isso se retroalimenta negativamente. Então, a pessoa em solidão é preciso se entender. É um sentimento individual, mas ele é um sentimento transversal que atinge a todos, todas as idades. Claro que pessoas mais jovens, os estudos mostram, e pessoas mais idosas têm o maior risco, mas em se entender para poder entender aonde está a sua neurobiologia, qual o fator que desencadeou, porque com certeza essa solidão, mantendo no seu organismo, ela vai desencadear todas essas alterações químicas, fisiológicas, neuroendócrinas. E lá no cérebro, ela entra na barreira hematocefálica, estimulando mais células e promovendo placas, inclusive fator de risco para demências futuras. Então, a gente tem que ver a solidão como um fator que gera um circuito de muitas alterações que se unem, o social, o químico, o biológico, e geram doenças. É aí que nós queremos falar sobre isso. Por isso que nós precisamos falar, entender, sensibilizar, atentar, como profissionais, perguntar aos nossos pacientes, enquanto pessoas nos conhecer, enquanto amigos, familiares, perceber, para tentar quebrar esse ciclo negativo, deletério, contínuo, senão ele nos leva e as doenças vêm cardiovasculares, respiratórias, endócrinas e cerebrais. E cardiovasculares, nós temos aqui nossa querida convidada, que vai nos abrilhantar, nada melhor do que um cardiologista. Coração e cérebro andam juntos. Floriana. Juntos de mãos dadas. Por falar em conexão, né? A conexão cérebro-coração é importantíssima. Importantíssima. E a solidão é, sim, fator de risco da mesma magnitude do tabagismo. Só que veja só, não sei se é uma impressão, né? Então, vocês podem vocês podem dar, logicamente, a opinião de vocês e quem estiver nos assistindo também pode colocar nos comentários se pensa parecido ou não. Mas a impressão que eu tenho é que é muito mais fácil falar sobre tabagismo nos meios médicos e não médicos do que solidão como algo que não faz bem, não é? Então, Sim. assim, já houve o tempo em que fumar era chique, estava na moda, dava glamour, e o tempo e as evidências mostraram que não era bem assim, as coisas mudaram, e hoje a gente estuda, entende e trata o tabagismo enquanto uma condição adversa, um hábito que deve ser combatido. E isso é muito mais fácil. Aí a minha pergunta é: será que não envolve justamente a questão do preparo da sociedade para esse tema e a questão da solidão ainda ser muito vista como tabu? Então eu me lembro quando estávamos organizando a jornada no ano passado, eu super empolgada, né? Comentando com os colegas no meu ambiente de trabalho. E não foi uma nem duas vezes em que as pessoas próximas viravam para mim e falavam assim: mas você não tem nada melhor para falar do que sobre isso? Ninguém quer ouvir. Então não é somente uma epidemia silenciosa, invisível. Ela também é silenciosa. Porque a gente meio que tende a afastar, né, o tabu. E por isso eu admiro a iniciativa e a coragem de falarmos sobre um tema que é espinhoso para muita gente, ele é aversivo,
né? Não é gostoso, entre aspas, ser chamado a conversar sobre a solidão. E lá no fundo, eu acho que, inclusive, é porque é dolorido mesmo. E também porque cada um de nós, como o Rodrigo falou no início, né, um sentimento normal, cada um de nós já sentiu essa dor em algum momento. E não é muito bom lembrar das próprias dores, conscientemente falando. A gente tende a fugir. E o paradoxo é que se a gente não entrar em contato com essa emoção, com esse sentimento negativo, foi o que a Carla falou. De repente ele vai crescendo, tomando conta, vira uma bola de neve, né? Então não se alimenta direito, não se conecta direito, não se movimenta direito, de repente não dorme direito. E aí quando vai ver, esse tempo muito nobre de existência que nós temos para aproveitar nesse planeta lindo que precisa tanto de cuidado também, passa, né? E passam as oportunidades. Então, a oportunidade de estarmos aqui hoje é justamente para tirar a venda dos olhos, né? A primeira etapa dos processos de mudança se chama pré-contemplação, de acordo com o modelo transteórico de Prochaska, que é um psicólogo norte-americano especialista no estudo de mudanças de hábitos e de deixar de ter vícios, por exemplo. Então, o que é a pré-contemplação? É aquele momento em que a gente observa para um fenômeno, olha para um fenômeno e não enxerga aquele fenômeno, como se a gente tivesse uma venda nos olhos, né? Então, assim, o papel principal dessas duas lives e de todas as ações que nós estamos empreendendo é justamente o de tirar a venda dos olhos. Às vezes parece mais confortável não ver, mas o perigo é que o tempo passa e se a gente não ver, a gente não pode intervir. Às vezes eu brinco, se tivesse uma moeda, uma pilha de moedas de ouro atrás de mim agora, mas eu estivesse olhando só para frente e não tivesse acesso ao que está atrás de mim, eu não poderia desfrutar dessa riqueza toda. Eu não poderia guardar, doar, gastar, nada, né? Então, a solidão está aqui atrás da gente, atrás de muitas pessoas que preferem continuar com a venda nos olhos, até eventualmente por desinformação ou por despreparo. E o nosso papel, enquanto profissionais da área da saúde, é o de estarmos abertos a falar sobre isso para também ouvir. Você sabe, Floriana, e pensando, esse assunto vai e vem, nós tocamos algumas vezes, eu, você, a Carla. Quando se fala em saúde mental, porque estamos falando de um sentimento, que, na verdade, está relacionado, está dentro do que nós chamamos de saúde mental, certo? Acho que sim, dentro da saúde mental. Consequências físicas e diversas, mas saúde mental. Depressão, ansiedade, bipolaridade, todos têm uma denominação, é uma doença. Você diz, ó, é uma doença. Então, para médicos e pessoas, há essa percepção, é uma doença. E são doenças difíceis de cicadas. Há um subdiagnóstico enorme. As pessoas não são diagnosticadas com doenças descritas, e no caso, estamos falando aqui de saúde mental, doenças. A solidão não é uma doença. Ou seja, ela entra de uma outra forma. E talvez com uma dificuldade ainda maior. Porque assim, eu sou profissional da saúde, a pessoa pode pensar, eu não estou falando de uma doença, é um sentimento, porque nós falamos como sentimento. Então talvez ele coloque junto com os outros, felicidade, como você vai falar depois, prazer, alegria e tudo que vem. E fala, por que eu vou falar disto? Então, daí a necessidade que temos de demonstrar o que faz a solidão com a pessoa. Tá? 26% maior o risco de morte prematura, 29% maior para infarto, 32% para ter um AVC. Tá? Risco maior para suicídio, diabetes e descontrole da diabetes maior, obesidade, para o álcool. Se alguém pensa
Bom, claro que há uma relação entre a solidão e o álcool, né? Além disso, demência, 3 vezes maior o risco de ocorrência de demência. Então, poxa, quer dizer, eu estou falando de um fator de risco. Só que as pessoas, então, ele entra lá na história de todos, que é, olha, ele fuma, tá, ele bebe, ele tem diabetes, ele tem solidão, e você questionar para que faça parte disto, né, desta história e deste cuidado. Daí a necessidade da prevenção, porque sempre que falamos em fatores de risco, falamos de hábitos e da necessidade de prevenção. O que eu faço para isto? Então, aproximar as pessoas. A Julian, de Utah, norte-americana, ela é muito direta. Ela diz o seguinte: as sociedades onde as pessoas estão mais conectadas são sociedades que passam por dificuldades com maior facilidade e conseguem resolver os seus problemas, seja e ela cita de tempestade, de furacão, porque lá existe isto, mas questões naturais, ambientais, epidemias. Então, se você apresenta um nível maior de conexão, tua chance de sobreviver é maior. E, ou seja, a solidão, eu entendo que ela entra num outro nível e talvez até com um nível maior de dificuldade. É isso que eu quero dizer. Então, nós precisamos mostrar as consequências, porque, como vocês disseram, configura um risco maior do que fumar até 15 cigarros por dia, 6 doses de bebida alcoólica, o risco maior que o sedentarismo. As pessoas pensam, poxa, preciso ir para a academia, para não infartar, para não ter VC. Você precisa também reduzir sua solidão ou procurar realizar suas conexões. Isso é mais importante do que fazer atividade. Se você não quer, não faça atividade física, mas veja teus amigos, né? Saia e promova as conexões sociais que estão caindo muito. Esse que o relatório norte-americano mostra, que as relações, horas de relações com familiares, com amigos, caiu vertiginosamente nos últimos 10 anos. É isso. Existe uma nomenclatura que é a fragilidade, né? A fragilidade vem tomando mais força nos últimos anos, né? Com o envelhecimento populacional, e a fragilidade ela tem critérios, né? Existem critérios Frail, o critério de doutora Linda Fried, existem critérios que você pontua aquela pessoa quando ela não está bem, quando ela está entrando numa zona mais perigosa de adoecimento, com desfechos negativos, com risco de mortalidade aumentado. Então, quem é aquela pessoa que está fragilizando? Então, existem critérios neuroquímicos, neurobiológicos, a sarcopenia, a disfunção neuroendócrina, a disfunção imunológica, porém, cada vez mais, ali ao lado, os fatores biopsicossociais estão implicados nesse ciclo negativo. E ele entra como um fator desencadeador. Como o Rodrigo está dizendo, não é uma doença, é uma condição, é um sentimento, é uma situação que impõe aquele organismo a desencadear um funcionamento disfuncional, ativando todo um eixo neuroendócrino, celular e provocando adoecimento, piorando os que já existem, ativando uma genética já com o seu fator de risco e levando a hábitos negativos e, consequentemente, pior. Então, ela está cada vez mais presente na nossa vida, precisa ser falado sobre isso, por isso que a gente está aqui, não é? E nos critérios clínicos vem se tornando cada vez evidente a necessidade de se detectar a solidão, o isolamento, esse sentimento, para que possamos entender naquela pessoa o porquê daquela solidão e atuar não só com medicação, mas para além da medicação. Atuar no comportamento, né? Atuar, assim, na construção de pontes, literalmente. Porque, no fundo, eu acho assim, independente de nomenclaturas, independente de conceitos mais, assim, fixos ou rígidos de cada coisa, se a gente for fazer uma pergunta única,
do que a gente mais quer nessa vida, né? O que cada um de nós mais almeja nessa existência terrena. Eu acredito que muitas pessoas vão responder com honestidade que o que elas desejam é se sentirem bem. Ser feliz. Parece simples, né? Parece uma coisa tão boba. O que você deseja? Ah, vamos pensar assim, bem em letras miúdas. É se sentir bem, né? E por que se sentir bem? Porque a gente se sentindo bem, aproveita essa existência de uma forma mais plena, né? E assim como tem toda a cascata neuroimunohumoral da solidão, tem também o inverso, a via do prazer, a via da satisfação, a via do encantamento, que está mais relacionada naturalmente ao bem-estar. E tá muito na moda falar de longevidade, né? Assim, a gente meio que quer ficar para semente se deixar, né? Ninguém quer partir cedo, ninguém quer ir embora. Todo mundo reclama, né? A maioria das pessoas tem o hábito, em maior ou menor escala, de reclamar. Mas o fisiológico, o funcional, é que a gente queira viver por bastante tempo. E aí, a minha pergunta: ninguém quer viver por bastante tempo se não for para ter um aproveitamento integral do seu momento de vida, em cada fase da vida. E para a gente viver bastante e viver bem, para a gente se sentir bem, existem alguns pilares, né? Eu gosto, como o Rodrigo disse, de falar sobre medicina do estilo de vida e qual que é o principal objetivo da medicina do estilo de vida? O de transmitir informações e estratégias baseadas em evidências científicas que nos ajudem a andar por mais tempo na linha do tempo com qualidade. E veja só, por que é tão importante falar sobre medicina do estilo de vida e longevidade numa live sobre solidão? Porque quais são os 6 pilares tradicionais da medicina do estilo de vida? Nós temos a alimentação, nós temos a atividade física, nós temos a qualidade do sono, descanso reparador, nós temos o manejo dos vícios, dos hábitos nocivos, né? Para evitar. Nós temos o gerenciamento do estresse. E qual que é o 6º pilar da medicina do estilo de vida? O 6º pilar da medicina do estilo de vida é a qualidade das relações, das conexões sociais positivas. Então, assim, um pilar inteiro dentro da estrutura da medicina do estilo de vida, que é com foco em longevidade saudável e bem-estar, baseado no estudo e na importância das conexões sociais positivas. E, para ilustrar tudo isso, tem o muito famoso, conhecido, mais longo estudo sobre felicidade, conduzido pela Universidade de Harvard, que está durando 85 anos, em que se comprovou que o principal preditor de felicidade não é a renda per capita, não é a saúde física necessariamente, sim o índice de satisfação com a qualidade dos relacionamentos. E eu digo qualidade, não quantidade, embora, claro, a quantidade também seja importante, mas dependendo das características intrínsecas de personalidade de cada um, foi o que o Rodrigo comentou no início, né? A gente não precisa ser necessariamente a garota mais popular da escola, tá certo? Não é isso. A gente precisa sentir o coração quentinho no encontro com o outro, seja ele quem for e quando for possível. E aí existe um conceito muito interessante dentro da medicina do estilo de vida, que é o de hábito angular. Então, assim, são 6 pilares distintos que sustentam a medicina que foca em longevidade com qualidade, mas o que acontece? Um está relacionado com o outro. Então, quando o Rodrigo disse assim, de repente não vai para academia, sai com os amigos, mas de repente
vai com os amigos para academia, um puxa o outro, não é verdade? E não precisa ser academia, pode ser um contato com a natureza, enfim. A ideia é como se fosse um mecanismo de engrenagens entre cada pilar, em que um minimamente vai desencadeando o movimento do outro, e quando vai ver, estamos aqui. E estamos olho no Florena, olho. o Florena aqui traz uma questão aqui, uma pessoa que está nos ouvindo, agradeço. Na verdade, é uma necessidade aqui de explicarmos mais sobre o manejo dos vícios. Vamos falar um pouquinho, você pode falar um pouco, você é cardiologista, a Carla é geriatra, estão acostumadas a falar um pouco sobre essas questões, e eu sei um pouco, eu posso colaborar de alguma forma também. Como fazer isso? Como sair dessa situação, ir para uma situação melhor, que seja inclusive benéfica? Vícios são aqueles hábitos que se tornaram donos dos antigos proprietários, é mais ou menos isso. Então, assim, começaram como hábitos e todo hábito começou com escolha. Então, se a gente fizer uma retrospectiva, os hábitos já foram escolhas intencionais que em algum momento deixaram de ser intencionais e passaram a funcionar no piloto automático. 40% aproximadamente das nossas ações decorrem de hábitos, de acordo com um estudo conduzido na Duke University. Então, assim, 40% é muita coisa, é quase metade, né? Então, quando a gente fala em manejo de vício, existem algumas estratégias comportamentais que podem ser aplicadas para que a gente percorra o trajeto entre o vício, ou seja, o hábito nocivo que eu gostaria de modificar, e o hábito propriamente modificado. Eu gosto do modelo transteórico de Prochaska, falo muito sobre ele. Prochaska estudou tabagistas em processo de parar de fumar. E ele observou que existiam características muito comuns das pessoas em determinados momentos desse trajeto de migração de um hábito deletério para cessação dele. E começou a observar que essas características basicamente dependiam do nível de autoeficácia e de automotivação que as pessoas sentiam em cada momento do seu processo. Automotivação é o tanto que a pessoa deseja modificar aquele hábito. E autoeficácia é o tanto que ela acredita ser capaz daquilo. E existem estratégias e intervenções que o pessoal da área da saúde, a equipe a equipe interdisciplinar, pode utilizar e que tem maior ou menor chances de sucesso ao longo do processo, dependendo justamente do diagnóstico preciso de em que etapa cada indivíduo se encontra desse processo. Se está na pré-contemplação, é antes de enxergar o hábito como um problema mesmo. Se já está numa fase de preparação, é outro. E assim vai. Eu diria que não existe uma receita de bolo, mas o mais importante o primeiro passo é a conscientização também sobre aquela necessidade. E o segundo, a humildade e a acessibilidade à comunidade, no sentido de aceitar ajuda, saber onde chegar, e é por isso que a comunidade, a vitalidade comunitária é tão importante. Não sei se eu respondi. Sim. Uma coisa que eu gosto muito também na prática, no dia a dia, baseado também nesses princípios, Floriana, é a questão de aceitação, claro, mas mais do que aceitação, é a identificação. Assim, eu me identifico. Então, tenho obesidade, eu sou um alcoolista, eu sou um tabagista. A partir do momento que ele porque se ele começar a rechaçar essa informação, já começa muito frágil. Essa caminhada do desmame, da saída, começa com muita fragilidade. Então, é conscientizar e se identificar. Eu sou, mas eu vou deixar de ser. Eu sou e eu vou entrar num plano de educação, de modelo mental, de hábito de desmame, de hábito de desintoxicação, de hábito de uma nova caminhada. Esse passo, se ele não existe, se eu não sou quem sou, não sei quem sou, eu não consigo passar.
Então, a identificação é o primeiro passo para o sucesso. Né? Então, se eu identifico se eu sei, e se eu sei o quanto me faz mal, se eu entendo que aquilo, sim, eu consigo passar por todas as etapas e aí ter o objetivo alcançado. Né? Hábitos são difíceis. Existe uma explicação neurohormonal, né? Existe a questão do prazer da dopamina, da amígdala. É difícil, é um ciclo vicioso que foge ao seu controle. Mas entrando por essas duas etapas que você bem citou, e a gente vê na prática, né, isso dá certo. E também Olha, sobre a aceitação tem a questão de justamente de se autoaceitar, né? Porque Isso, aí autoaceitar. a Isso. gente se acolher, né? Se permitir. E às vezes a gente é tão duro com a gente mesmo, né? A gente tende a ser mais compassivo com os outros, e às vezes um pouco de autocompaixão também ajuda Muito. nesse processo de aceitação. eu gosto muito disso, eu acho que tem que ser. Esta é uma maneira de você trabalhar tão diretamente com as pessoas. Talvez vocês estejam dizendo isso, pelo que eu entendi, é mais um esforço, uma busca de alternativa, de opção. Agora, a sociedade sempre, Floriana e Carla, vocês entendem, trabalhamos juntos nisto, ela tem que mudar, ela tem que evoluir. Então, eu falei no início do estigma, porque quando quando se comenta sobre saúde mental, isto é verdadeiro desde sempre, vamos dizer assim, como a primeira barreira, aquela mais difícil, certo? Então, uma sociedade que não entende o que está acontecendo com aquela pessoa, que não acolhe aquela pessoa. Então, eu li muitos depoimentos, informações, realmente comentários de pessoas, vamos dizer, de cuidadores. Eu estou falando de cuidadores porque 8 em 10 cuidadores se sentem solitários. 8 em 10, segundo o trabalho australiano. Um país que 1 em 3 pessoas se sente muito ou bastante solitária. 1 em 3, tá? 8 em 10 cuidadores. E as pessoas não entendem o que aquela pessoa em solidão apresenta. Ela não é capaz de perceber aquilo. E ela não percebendo, ela não facilita. Porque os depoimentos das pessoas em solidão, por várias razões, há vários depoimentos dizendo, olha, se as pessoas entendessem o que eu estou passando, se elas se oferecessem para ficar no meu lugar, se permitissem que eu saísse algumas vezes, isso já me ajudaria. E as pessoas não são capazes disto, porque a sociedade é invisível para a sociedade. Então nós falamos, as pessoas às vezes nem percebem que estão em solidão, porque aqui, voltando para aquela nossa conversa inicial, profissionais da saúde não sabem o que é solidão e nem avaliam a solidão. E é possível mensurar a solidão. Existe, inclusive, uma escala para isso, que é a escala de UCLA, de 20 perguntas, mas há uma outra com 3 e depois uma 4ª pergunta. E, inclusive, quando se questiona sobre solidão, essas 3 perguntas, em nenhuma delas há a palavra solidão. Porque se a pessoa é questionada, e em uma das perguntas há a palavra solidão, ela não consegue responder. Porque ela não consegue dizer que se sente em solidão. Então você tira, você exclui, mas você pergunta e aquilo quer dizer que ela se encontra ou não, é um indicativo ou não. E há uma 4ª pergunta que ela é direta. Você se sente sozinho? É nesse sentido, entendeu? Esta é direta. Então o que se recomenda é não fazer perguntas para as pessoas com esta palavra, porque as pessoas acabam não podendo. E a sociedade não avalia, a sociedade não sabe identificar. Então, acho que iniciativas como esta são fundamentais. Eu gostaria até de chamar a atenção, porque, aliás, de convidá-los, na verdade, porque nós, do programa Tempo de Encontro em Solidão, da Impacto, da nossa agência, enfim, dentro do nosso site, encontroemsolidão.com.br, criamos uma aba chamada EducaTest. E lá, Floriana, está
a nossa jornada. A primeira jornada brasileira da solidão e solitude, realizada no dia 7 de dezembro, inteiramente online, então as pessoas, inclusive, podem acessá-la. No site e esta aba Educates, há a oportunidade das pessoas lerem o resumo de todos nós, das 15 apresentações, inclusive adquirirem isto, e há outras informações também científicas e de artigos, de trabalhos, falando justamente sobre isto, e da necessidade das pessoas terem conhecimento sobre esse assunto e se mensurar a solidão, dela estar lá dentro dos questionários que muitos psicólogos, terapeutas ocupacionais e, por que não médicos, como outros, podemos avaliar. Esta é uma maneira de abordarmos, de tornarmos isto, de pulverizarmos isto na sociedade. Muito importante isso. A educação, ela modifica pessoas, modifica hábitos e modifica desfechos. Né? A palavra impacta, a palavra dita e bem entendida, ela é capaz de modificar o que você pretende para a sua vida. Porque uma pessoa em solidão, está lá na definição, é um sentimento individual, não é? Ela é transversal, ela é democrática, ela atinge várias idades, pessoas em diversos níveis socioeconômico e escolaridade. Então, ela não é propriedade só de pessoas que têm baixo nível socioeconômico, que são fatores de risco, sim. Pessoas que vivem neste ambiente têm menor acesso a uma diversidade de recursos para se viver melhor. E essa insatisfação pode levar à solidão, sim. Mas ela também pode acontecer em pessoas com alto nível de escolaridade e alto nível socioeconômico. Então, assim, falar sobre isso é estimular a autopercepção e a percepção do outro, enquanto pessoas e enquanto profissionais, colocar esse item lá no nosso checklist, na nossa avaliação, seja um paciente robusto, como prevenção, seja num paciente internado, quando você tem uma oportunidade de conversar mais um pouco, entender a dinâmica dele, seja um paciente no seu dia a dia, seja a pessoa que está do seu lado, mas esse item modifica muito, né? Porque ele tem uma força que está sendo comprovada não só pelo dia a dia, mas por estudos e pesquisas, e não se foge mais dessa realidade. Precisamos falar sobre isso muito mais vezes, estudar, e temos aí uma gama de informações já pronta para todos vocês. A ideia é tirar, com esse tipo de intervenção, entre outros, é tirar a própria sociedade do estado pré-contemplativo, né? Então, quando a gente não se permite acessar a situação como ela é mesmo, assim, a gente está com os olhos vendados. Então, assim, iniciativas como essa têm, entre outras, a finalidade de fazer a sociedade evoluir do estado pré-contemplativo para o estado contemplativo, que é fundamental para a aceitação. Como é que a gente pode aceitar uma situação, um fato, um fenômeno, um evento, se a gente não estiver enxergando o que está acontecendo, né? Então, assim, a informação, a educação é uma mola propulsora que faz com que o trajeto saia da pré-contemplação para a contemplação, sendo que a sequência é pré-contemplação, contemplação, preparação e finalmente ação. Então, estamos no caminho. E a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma comissão, que se chama Comissão para a Promoção da Conexão Social. Eu estive numa reunião há 2 semanas, no fim do ano passado, eles abriram, eu respondi a um questionário, e haverá, participei de reuniões, tenho participado, acompanhado com a Organização Mundial de Saúde, com esta comissão, e haverá no dia 30 de junho, as pessoas estão convidadas, é um convite aberto, para participarem da divulgação de um relatório denominado From Loneliness to Social Connection. Um relatório muito interessante falando disto, a Organização Mundial de Saúde trazendo. Então, com a OMS, este relatório,
e tantos outros já feitos, acho que isto irá servir para que as pessoas possam e olhar um pouquinho mais para isso e muito, na verdade, a aprender com isso. Temos 4 minutinhos, o que vocês acham? Um minutinho para cada um aqui encerrarmos. Fique à vontade, vocês. Bem, nós tentamos trazer e vamos continuar na nossa missão já há mais de 2 anos e trazer muita informação sobre a solidão, sensibilizando toda a sociedade enquanto estudantes, que a gente trabalha muito com estudantes, profissionais, professores, sociedade civil, pessoas interessadas, para perceberem a força que é entender quem somos, onde estamos nesse mundo e perceber se há solidão, porque sim, ela pode nos desencadear com uma força tão quanto a genética e hábitos deletérios. Então, não podemos negligenciar pessoas em solidão e não podemos deixar de fazer uma busca ativa a essas pessoas, porque é um fator de risco que pode ser modificado. Então, junte-se, temos muito a tentar ajudar a todos e acompanhe o TES Encontro em Solidão. Muito obrigada a todos. Eu gosto muito de uma imagem, eu não sei o autor dessa frase, mas tem um autor que diz que os homens são como se fossem anjos de uma asa só. E que para conseguir voar, eles precisam estar abraçados. Então, eu acho que, assim, mais do que o abraço físico, que nem sempre é possível, o meu convite é para o abraço com os olhos, porque a visão é um sentido que acaricia, a visão é um sentido que aproxima. Então, quando a gente fala em olho no olho, metaforicamente falando, é uma abertura de asas, a companhia de outras asas. Porque se a gente se inspirar no Museu da Empatia, por exemplo, se a gente exercitar ou se colocar no lugar do outro e mantiver os olhos abertos a quem está por perto, se colocando no mesmo lugar, juntos, a chance da gente voar juntos aumenta muito. E voar significa liberdade de escolha do lugar para onde cada um de nós, individualmente e coletivamente, gostaria de ir. Então, o meu convite é para que, metaforicamente, cada um de nós se permita abrir os olhos, as asas e o coração. Muito bom, Floriana. Eu vou dizer algumas palavras também semelhantes e citar aqui um provérbio, que é um provérbio africano. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Eu gosto quando trazem essas perspectivas evolucionárias, porque nós somos o que somos, baseado numa história de milhares de anos. Milhares de anos. Então, por que você sente isto? Por que acontece aquilo? Da onde vem? Existe aquela pergunta para os curiosos, e nas neurociências a curiosidade é o que não falta, né? Porque tudo precisa ser descoberto, há muito a ser avaliado. Como o nosso corpo humano, essa complexidade toda. Então, lá, do ponto de vista evolucionário, e a nossa espécie, ela prevaleceu porque soubemos colaborar. A nossa capacidade, esse é o nosso diferencial. O diferencial do Homo sapiens é a colaboração. Os neandertais não acontecia isto. Então, enquanto estávamos lá 6, 7 espécies convivendo, por que as outras não prevaleceram? Sobressaiu o Homo sapiens. E a descrição é porque há a colaboração entre nós. E colaboração é conexão, é a questão da sobrevivência desde o início. Você precisa disto. Tá? Então, desde cedo, na verdade, nós não estamos falando apenas de envelhecimento, porque, infelizmente, isso de fato é muito triste,
As pessoas não querem seguir adiante com 18, 19, 22, 24 e 26 anos. É algo difícil de falarmos, a sociedade não quer falar sobre isso, esses números nós não conhecemos, mas o fato é que se você quer chegar aos 30, 40, 50, 80, 90, você ir para esta longa caminhada, se você quer ir longe, você precisa estar com outras pessoas, falando, colaborando, dizendo, Rodrigo, você fez isto, você fez seus exames, eu te levo, eu faço companhia. E neste processo e ao longo do caminho, as pessoas vão saindo, vão nos deixando. E com o envelhecimento isto ocorre e de maneira natural, o que é esperado. Então, sempre voltando do início, as nossas conexões fundamentais aos 3 pilares comentados, vocês citaram, a Floriana falou dos 9, da medicina do estilo de vida. Esses relatórios que comentam, que falam sobre solidão, então eu gostaria de até já deixar isto aqui, que configura, isso faz parte, será abordado na nossa live de quarta-feira, depois da manhã, dia 11, também às 20 horas. Incluíram um terceiro pilar, nós falamos de saúde física, mental, e o terceiro colocado neste relatório norte-americano foi a saúde social. A saúde social. Então, eu vou deixar aqui que as pessoas e vocês pensem um pouquinho sobre o que seria isso, falaremos. Eu e a Carla estaremos com a Cíntia, que é psicóloga, Cíntia Praz, uma formação formidável nesse sentido, para abordarmos o tema solitude e saúde social, qual o significado, qual é a relevância. Então, agradeço aqui o comentário de todos, tá? Li todos os comentários e agradecemos da Flávia, da Fabiana Roda, tantas pessoas que acompanham, todos os outros, lemos todos, muito obrigado. E até uma próxima, Floriana, estaremos juntos sempre conectados, não é mesmo, Floriana? Sempre de todas as formas, WhatsApp, presencialmente, Carla, todos nós, a Cíntia, a equipe, o Douglas Moraes, que faz parte conosco aqui, o criador do processo. Muito obrigado, Douglas, obrigado pela presença, colaboração, estímulo, divulgação. E a todas as pessoas aqui, os alunos presentes, não é mesmo, Carla? Floriana, eles gostam, estão interessados, primeiro ano. Teremos em agosto uma semana de atividades universitárias. Obrigado a todos, boa noite, bom descanso, até a próxima. Descanso, obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado. Vai lá.